Mas essa porção que ela começa em Êxodo 10 é o final das pragas, né? É o fim das pragas contra o Egito, ordenada pelo próprio Deus. E o objetivo é que Faraó concorde em libertar os judeus da sua escravidão. Mas até agora, nada funcionou. O coração de Faraó, ele foi se tornando, aos poucos, intransigente, duro. À medida que as calamidades iam chegando ao Egito, sempre pela mão do Senhor, ele foi se confrontando com o Senhor. Ele falava que podia liberar e depois não liberava. Esse endurecimento do coração dele parte veio do próprio Senhor, como ele afirma várias vezes, que ele endureceu o coração de Faraó. Mas parte também veio dessa vontade de ferro do Faraó fazer a vontade dele. Agora, uma coisa que ficou evidente, tanto para os governantes do Egito como para o povo de um modo geral, era que, de alguma forma, os hebreus, milagrosamente, ficavam isentos das pragas. Se a gente olhasse para essas pragas hoje, transformação da água do rio em sangue, invasão de rãs, piolhos, mosca, morte do gado, chagas, chuva de pedras, nuvem de gafanhotos, trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. Se a gente trouxesse isso para hoje, imagina se a água potável do mundo fosse contaminada. Só isso mataria centenas de milhões de pessoas. Então, aquilo que aconteceu há 3.000 anos atrás, falar, mas não tinha nada. Hoje, se acontecesse, era tão devastador quanto foi, ou mais, pelo número da população. É simples, né? Veja o que uma chuva de 3 dias causou na nossa cidade. Veja o que o furacão Katrina causou lá em New Orleans, não só lá, como em vários locais. Então, enquanto a gente aguarda ansiosamente, né, o cenário do fim dos tempos, a gente é informado pela Bíblia que esses eventos cataclísmicos, mas eu vejo que muitos querem transformar a visão dos profetas em uma guerra nas estrelas. Eu vi gente dizendo que o mundo vai acabar porque Deus vai liberar os alienígenas. Da onde o cara tira um negócio desse? Né? E vai ser a guerra estrelar. Não é o que a profecia diz. Né? De fato, nada que o homem tenha inventado, né, ou possa ainda inventar, pode se aproximar de uma única
tempestade criada por Deus. Então a gente pensa, não, para destruir a terra tem que ser um negócio de alienígena. Não. Basta o Senhor. Aquilo que o Senhor põe e diz, vai destruir, destrói. De uma maneira ou de outra. Não precisa inventar nada mirabolante, não. Basta uma chuva, um meteoro, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E muitas pessoas dizem que o que aconteceu no Egito foi coisa da natureza. Independente de Moisés, independente de Deus, aconteceria do mesmo modo. Então, é uma coisa da natureza. Mas eu acho que a gente não pode se enganar. Realmente podem acontecer coisas da natureza até no final dos tempos. Mas é Deus que estará no controle, é Deus que promoverá da maneira que Ele deseja. E nós precisamos descobrir os padrões de Deus e como Ele lida com o homem. Modernos estudiosos da Bíblia dizem que as pragas, elas são simbólicas. Elas são como um conto de fantasia, uma coisa... como é que chama? Quando você quer representar uma coisa. Não. Fugiu a palavra. É como se fosse simbólica. E também tem os estudiosos convencionais que tomam as pragas do Êxodo como literais. É interessante a gente ver que esses mesmos estudiosos que consideram as pragas do Êxodo como literais, eles consideram as contagens apocalípticas dos selos, dos julgamentos, como simbólicas e não literais. A maioria dos julgamentos do Apocalipse usam os mesmos elementos naturais, lógico, um pouco mais ampliados, de Êxodo. Então, granizo, insetos, escuridão, bolha, oceano contaminado, rio se tornando sangue, a vida marítima morrendo. Tudo isso aconteceu em Êxodo da mesma forma que acontecerá em Apocalipse. Esses julgamentos que existem, eu chamo de julgamento porque quando Deus faz uma catástrofe, Ele está julgando. Né? Não tem como fugir disso. Esses julgamentos de Apocalipse, eles não estão nas pragas do Êxodo, mas vão acontecer. Terremotos, estrela explodindo, meteoro entrando na atmosfera, vão acontecer. E por que eu estou falando disso? Para fechar esse círculo, né, desse conceito que eu quero que vocês entendam, é que Deus cria modelos no passado para nos ensinar no futuro. Então, nada é solto, tudo está ligado. Que os padrões e princípios de Deus são repetidos ao longo da história para nos ensinar e nos alertar e continuarão assim até o fim dos tempos. Nós vemos né, esses mesmos padrões de Deus em Apocalipse
exatamente como foram originalmente estabelecidos na Torá, com as mesmas características, para mostrar a forma que esses julgamentos são cumpridos. Eu sei que tem muita gente aqui interessada em profecias do fim dos tempos, mas é importante a gente saber que essas destruições citadas em Apocalipse, se elas têm exatamente a mesma essência dos relatos de Êxodo. Então, para a gente não criar essas coisas mirabolantes, use Êxodo de exemplo. E outro detalhe, a gente deve interpretar literalmente esses acontecimentos de Êxodo, porque o que aconteceu antes, e interpretar literalmente esses acontecimentos de Apocalipse, porque o que aconteceu antes em Êxodo aconteceu literalmente. E essa maneira essa é a maneira de Deus lidar com a humanidade em geral e com o seu próprio povo. O exemplo. Então, por que Apocalipse seria tudo simbólico? Não, nós temos Êxodo para ver aquilo que pode acontecer literalmente. Me ajuda na leitura alguém? Me ajuda. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração, o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Esse é o capítulo 10. E ele começa com Deus lembrando que ele realmente endureceu o coração de Faraó, mas com um propósito divino. Que todos esses milagres e sinais aconteceram e serão vistos e lembrados entre todos os hebreus de geração em geração. Isso é uma tradição judaica. Né? Quando se reúne, conta histórias da Bíblia, isso é chamado em hebraico na Páscoa, Pêssega, né? Isso é uma rotina, é chamado Hagadá de Páscoa. Hagadá é um texto, a palavra Hagadá significa um texto da Bíblia usado para se contar como uma história, principalmente para os jovens, para as crianças. Por que isso? Por que o judeu tem essa preocupação? Porque quando essa história é recontada de geração para geração, ela não se perde. O espírito da mensagem permanece. Então, a Páscoa judaica nunca vai virar coelho e chocolate. Por quê? Porque ela é repetida entre as gerações que vão continuar com a mesma tradição. E isso é que Deus está ordenando. Quando você conta a história, né, no caso da Páscoa, que daqui a pouco chegamos nela, né, a gente se torna como integrante da própria história. Né? Todos nós deveríamos considerar termos sido pessoalmente resgatados do Egito. Então, quando você repassa isso do fundo do seu coração,
essa tradição vai permanecer sem ser alterada. E recontar a história também fortalece a fé, né? Quantas pessoas não sabem nem o que aconteceu ali no Egito? Então, quando você conta porque Deus libertou, porque Deus fez isso, porque Deus abriu o mar, porque Deus fez água brotar da rocha, porque a gente queria carne e a carne veio do céu. Quando você conta todas essas histórias, você está fortalecendo a sua fé. E mais do que isso, você está conhecendo mais quem é Deus. Você está conhecendo mais quem é Deus. Né? Você está se aproximando mais de Deus, porque você está contando quem Ele é, o que Ele fez. Antes de você começar na Páscoa... Não vou começar na Páscoa. É só para... Eu estou dando uma pode ficar com uma dúvida. E, por exemplo, quando Deus endurece o coração de Faraó, Paulo fala sobre isso quando ele fala que Deus, no livro de Romanos, ele fala que as pessoas, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então Deus, aqui no 24 fala assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia das suas próprias concupiscências. Quer dizer, Deus deixou que o coração deles ficasse endurecido para homens que estavam longe de Deus. Eu queria dizer o seguinte, o Faraó não era um cara super bonzinho que orava todos os dias e buscava a Deus e de repente Deus vai lá e endurece o coração dele. Não, ele era um homem já mau no seu coração e como ele era mau, aí como está em Romanos, quando você se endurece diante de Deus, Deus te endurece também. Então senão fica parecendo assim que Deus é muito malvado, ele endureceu o coração do Faraó, né? Até assim, o Talmud tem uma explicação muito boa sobre isso, que eu vou falar sobre ela, para depois ver se você concorda. Só Paulo. Acho que Paulo ele mostra isso. Pessoa com coração duro, Deus entrega. Vou te entregar essa dureza sua. Deus usou o Egito para esse bem-estar de Israel. É estranho, né, falar isso. Às vezes esse conceito é mal entendido. Deus mostra o favor dele sobre um em detrimento de outro. Permite que um seja destruído e salva o outro. E no caso aqui dos egípcios, eles pagarão um alto preço para que Deus cumpra os seus propósitos. Deus vai manter o coração de Faraó endurecido para cumprir os seus propósitos. Às vezes eu ouço falar que isso não é justo. Eu suponho que essas pessoas que falam isso, elas se sentem no direito de debater justiça com Deus. Não é necessário a gente defender as decisões de Deus. As suas leis e os seus mandatos são perfeitos. E tudo que nós precisamos fazer, tudo que nós precisamos saber é o que são esses mandamentos. E não necessariamente porque são. Então você não precisa saber os porquês. Né? É mandamento de Deus? Aceita, obedece. Se você foi criado na crença de que todas as decisões de Deus são para seu benefício, eu sinto dizer, mas não são. As decisões de Deus, elas são planejadas para cumprir os propósitos do Eterno para o benefício do seu reino. Não para o nosso bem-estar pessoal. Não para o nosso bem-estar individual e terreno.
Nossa felicidade, nosso conforto, nosso sucesso são completamente secundários ao propósito divino de Deus de trazer o seu reino à terra. Porque se ainda recusares deixar ir o povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o restante que escapou também, comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os Moisés anunciou a Faraó que tinha que libertar o povo hoje. Vocês entenderam aqui, ó? Porque se ainda recusar deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã. Então, se ele vai trazer amanhã o gafanhoto, então eles têm que libertar hoje. Então, deu um dia de prazo para ele. E se ele não libertasse, já tinha tido a Saraiva, que acabou com parte da agricultura. Com os gafanhotos, ele ia acabar com o resto. Mas não só isso. Ele ia cobrir toda a terra. Ia ficar escuro de gafanhoto. E ele ainda, os gafanhotos iam achar uma forma de entrar nas casas e perturbar. Imagina a Estela numa casa com gafanhoto. Não sobrevivia. Não sobrevivia. Só de ela pregar uma coisa ruim. Não É. é? Mas João Batista gostava São muito. Batista mal, mas no meio Não, já mas foi fosse uma barato. social, né? Esse gafanhoto é cheio de vitamina, de enxofre, tantas coisas. A fala das abelhas é que fala. Êxodo 10, 10 e 11. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim agora. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Quer dizer, quando vieram os gafanhotos, o Faraó mandou chamar e falou assim: não, pode sair. Vós, homens, só os homens. As mulheres, as crianças, o gado, tudo ficar. E expulsaram Moisés de lá e falou: é essa a posição. Os gafanhotos, né, cobriram a terra toda e começaram a destruir tudo. Nesta vez, Faraó pede perdão a Deus. Eu pequei contra Deus, mas não era um perdão sincero, era um perdão o seguinte: tira os bichos daqui. Né? Ele queria arrumar alguma forma dele tirar a praga de lá. E ele usa, né, todos os meios necessários para ficar livre delas. Mas no momento que o Senhor tira, ele já desiste de libertar Israel. As opiniões dos sábios do Talmud, eles dizem que nesse momento é que Deus endureceu o coração de Faraó de maneira irreversível. O versículo 21
traz a nova praga, que é a terceira praga do conjunto de 3 conjuntos, né? Do terceiro conjunto, que é a escuridão. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Essa é uma escuridão que não é uma escuridão normal. Você já viu alguma escuridão que você pode apalpar? Ela era tão espessa que poderia ser tocada. Não viu um ou outro, um não viu o outro. A escuridão era tão densa que um não viu o outro. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Imagina você ficar sentado 3 dias na cadeira. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Não dá para a gente ignorar essas 4 palavrinhas aqui: trevas que se apalpem. Como que alguns sentiram as trevas, né, como se pudesse tocá-lo, mas o povo tinha luz. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, terras que se apalpem. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente começou a estudar o primeiro capítulo de Gênesis, que em Gênesis 1:3, em Gênesis 1:3, Deus não criou o sol, não criou a lua, não criou as estrelas, mas diz o seguinte: haja luz. E houve luz. Que luz era essa? A palavra usada aqui, que é né, tá no... Não, eu até pus, aqui está com a tradução em inglês, eles traduzem como light, como uma luz. Em hebraico, eles traduzem como or, que é uma luz celestial, uma luz vinda dos céus. Não era uma luz comum. Deus só criou o sol e a lua, as estrelas, após a primeira semente brotar. Antes disso não havia. Então a pessoa às vezes lê, criou a luz, está achando que é o sol. Não é sol, é a luz divina. E essa palavra, or, que é essa luz divina, que é falada em Êxodo 3, é a mesma palavra, or, falada em Êxodo 10:23. Então, essa luz que havia ali aos israelitas não era sol, não era lâmpada de querosene, era a luz do Senhor, a mesma luz de Gênesis. A palavra é a mesma.
a palavra luz, quando ela é de uma lâmpada, eu peguei aqui, no caso, eles traduzem como light também, o inglês não faz diferenciação, tanto uma como outra ele traduz como light, mas essa aqui, morte, né? Morte. Não. A palavra horta no meio ali. Tem preposição. Se traduz como morte. Quer dizer, Morte. esse Tzinho é porque está com aquela coisa assim, né? Essa é a luz, que igual essa aqui. Ó. Ah, Essa, quando se fala de sol, é uma luz normal. Né? Não é uma luz celestial. Então, quando se usa essa palavra, é uma luz normal. Aqui é exatamente quando Deus faz a diferenciação, né? Entre noite e dia. Né? E não entre trevas e luz. É diferente. Né? Essa luz aí, senão seria de entendimento. Olha, é uma luz celestial, então a gente não pode mencionar. A luz de Deus. Porque Conhecimento de Deus. Deuteronômio fala, contudo, até o dia de hoje, o Senhor não vos tinha dado um coração sensível ao entendimento, e olhos e ouvidos receptivos, capazes de ver e ouvir conhecimento. sim, agora, na realidade, quando Moisés não ficou com o rosto iluminado, então existe uma luz que ilumina mesmo, uma luz forte, né? Uma luz celestial. Ela é uma luz de bondade, é uma luz do Senhor, é uma luz de entendimento, tudo isso, mas também não deixou de ser uma luz que iluminava, porque todos viam o clarão lá de Israel. Igual o Senhor fala que eu sou a luz. O que aconteceu com Paulo quando ele estava caindo do cavalo? Foi uma luz? Foi que cegou, né? Ah, Também chegou. interessante. Porque assim, Olha a ligação. o que fala assim, ó, o próprio Deus Talvez se você for lá em não, Atos, não fala isso. essa luz é ó. Essa luz de Porque Atos. o próprio O Deus problema é que eu se não tenho mostra- Atos em hebraico. Você pode até ter. Mas não é traduzido. Né? É uma tradução. Isso. E certamente é a mesma. Fala que o Senhor vai- Pelo menos deveria, né? fala que o Senhor vai- A palavra, então, usada para a luz, que permanece em Israel, né, em Êxodo 10, é exatamente a mesma de Gênesis 1:3, que é a palavra or, que significa iluminação, bem-estar, bem, né, em vez de mal, significa a verdade, entendimento, né, recebe a luz espiritual e iluminação. E quando você acende a lâmpada, é morto. Né, é outra coisa. Agora, né, a gente falou sobre luz, agora vamos falar sobre trevas. Que tipo, então, de escuridão é essa? Né? Que é apalpável, uma escuridão apalpável, uma escuridão que as pessoas ficaram 3 dias sem levantar da cadeira, uma escuridão que um não viu o outro, mesmo que estivesse perto. Né? Que escuridão é essa? Novamente, né, a mesma palavra hebraica usada em Gênesis, o oposto de Or, né, que é Rocher, é usada a mesma palavra quando Deus separa luz e trevas, lá em Gênesis, é exatamente a mesma palavra usada em Êxodo. Né? Então, essas trevas não eram trevas da noite, porque os egípcios sabiam muito bem lidar com a escuridão.
Eles tinham lamparina, né? Eles tinham fogueira, eles tinham tocha. Não era uma escuridão que apagou a luz. Não é isso. Né? É uma escuridão densa, uma escuridão que, segundo o Talmud, as pessoas sentiam uma coisa maléfica. Era um mal ali rodeando. Como se fosse uma depressão. Certamente aquele fogo não funcionava. Com certeza não. Nada, porque eles tinham todos os recursos para iluminar. E nada iluminava. Fora do Senhor, né? O inglês também não faz distinção, né? Ele traduz tudo como escuridão, trevas, mas a palavra é Rocha. Fiz um resuminho aqui, né? Por exemplo, Laila, todo mundo sabe, né? Laila é noite. Afel também é noite. Que é. Então, as palavras usadas para noite, para escuro, são essas, ou Laila ou Afel, que é diferente de Rocher, que é trevas. Né? Que é trevas. E é a mesma coisa. A palavra morto, que significa luz, é diferente da palavra or, que significa luz celestial, luz divina. Só para dar uma noçãozinha. Que tipo de circunstância, né, poderia tornar a escuridão tão densa? Ficar sem luz, ficar sem lua, isso não era, né, como eu já disse, problema para os egípcios. E esse negócio que não podia mudar de lugar, isso se refere, isso não é uma coisa que se refere a uma noite comum. Né? Por quê? Uma noite comum você pode andar, sair da cadeira e tal. Então, essa escuridão, segundo o Talmud, eles dizem que é como se fosse um lençol que a pessoa conseguia apalpar e você não via nada de ruim, mas você sentia o mal. E esse foi um momento de terror para o Egito. Tudo escuro, você tocava, não via nada, e você sentia aquela coisa maléfica em volta de você. E na terra Goshen, né, na terra dos judeus, na terra dos israelitas, alegria e luz. A nona praga, no Êxodo, é como uma ironia. Aqueles que têm Yeshua estão cobertos da luz de Deus. Mas nós vivemos num espaço que nós respiramos o mesmo ar que a maioria do mundo, onde a maioria do mundo também vive nesse mesmo espaço e estão debaixo de uma camada de escuridão, sem luz. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente pode chorar, né, por aqueles que são escravos das trevas, nós devemos celebrar que a iluminação de Deus está sobre nós.
e sobre todos aqueles que confiam no Senhor. Observa isso. Somente Israel recebeu luz. Hoje é diferente? Não. Os que não são israelitas de nascimento, através de Yeshua, foram unidos nas promessas, nos convênios, nas alianças de Israel. Os benefícios de pertencer a Israel foram estendidos. Então, Faraó envia um chamado urgente para Moisés. Diz: Moisés, faz parar essas trevas. Faraó diz: todo Israel pode partir. Homem, mulher, menino, menina, jovem, velho, mas o gado não. O gado fica. E Moisés recusa a oferta. Eu vi isso aqui, eu achei muito interessante. Muito interessante. É um rabino do ano 1100 que faz uma análise disso aqui, que eu achei muito interessante para trazer para vocês. Moisés e a turma, eles não foram informados claramente. Deus não disse assim: ao sair pega tudo, não deixa nada. Então, ele não sabia claramente se ele podia deixar. Ele falou: na dúvida, vou carregar tudo, não vou deixar nada. E ele fala o seguinte, que a única coisa que eles podiam fazer era pegar tudo, levar para o deserto, falar assim: Senhor, saímos, trouxemos tudo, o que o Senhor deseja? Que a gente abandone isso aqui, que a gente deixe isso aqui, vamos seguir. Ouvir a orientação de Deus para aquele momento. Olha a análise desse rabino. Tudo que você deixasse para trás viraria escravo de Faraó. Se é escravo, não poderia servir a Deus. Faraó, isso aqui é um princípio, né, que nós devemos submeter tudo a Deus. Né? Tudo pertence a Ele. Não é esse o princípio? Nós, a nossa família, os nossos bens, mas nós não sabemos, né, no caso da situação deles, o que deixar para trás. Então, a decisão de Moisés era não deixar nada para trás, avisar, avançar com confiança e fé que o Senhor iria dar a solução. Agora, o que ele fala? Tudo que os israelitas deixassem para trás estaria sob o comando de Faraó e permaneceriam em escravidão. Por isso, Moisés recusou deixar qualquer coisa para trás. Falou: ou sai com tudo, ou não sai com nada. Ou não sai. Então, tudo que nós deixamos para trás, mas que ainda é nosso, né? É nossa posse, e tudo que nós não levamos diante de Deus para apresentar a Ele, permanece no Egito. Entendeu? Permanece em escravidão, permanece em servidão e, portanto, não está disponível para servir a Deus, porque está preso lá. Então, tudo que você adquire, tudo que você tem, que você não apresentou a Deus, está no Egito.
Deus deixou claro, né, para todos nós que tudo deve ser apresentado diante dele quando nós entregamos as nossas vidas a ele. Nesse caso, Moisés não cedia, Faraó também não cedia. Moisés não ia sair sem o gado e Faraó não liberava o gado. Então Faraó ordena que Moisés deixe a sua presença e que nunca mais volte. Ainda diz que se ele se aproximar, será morto. Nesse ponto, Faraó selou o próprio destino dele. Não vai haver mais oportunidade dele fugir desse julgamento. Deus não luta com a pessoa eternamente. Tem um tempo que acabou. E esse tempo acabou. A gente não sabe com antecedência qual é o dia ou qual é a hora. Mas quando termina, quando Deus decide nos entregar ao próprio mal, ao nosso próprio mal, toda a esperança de salvação desaparece para sempre. Isso é algo alarmante, né? Mas verdadeiro. O que a gente vê nos capítulos que se seguem 11 e 12, é julgamento. O que é julgamento? É o momento que a gente recebe aquilo que a gente merece. Mas de acordo com o sistema jurídico do Senhor. E o julgamento quase sempre resulta numa consequência negativa. Todos nós, salvos e não salvos, somos julgados. Se somos salvos, não seremos condenados. Se não somos salvos, seremos condenados. Faraó e o Egito, de um modo geral, tiveram 9 oportunidades de aceitar a vontade de Deus e obedecê-lo. O 10º golpe não é outro aviso. O 10º golpe não é mais uma oportunidade para Faraó se arrepender. O tempo dos avisos e o tempo de arrependimento encerrou. A 10ª praga é julgamento, condenação. Isso acontece na vida também, na vida real. Mas às vezes as pessoas preservam uma ideia de que pode ter com Jesus, aquele ladrão que reconheceu, ele teve uma oportunidade ali naquele momento, mas isso não significa que todas as pessoas, porque às vezes as pessoas ficam falando assim, não, eu vou fazer mais esse pecado, vou fazer essa teimosia mais uma, porque Deus lá no final, mesmo eu peço perdão para ele me perdoa. Aí não é certo, não é sincero. Não tem essa garantia. Essa 10ª praga é mais ou menos o que acontece quando a gente morre. Muitos vão viver eternamente na luz e muitos vão viver eternamente nas trevas. Então, a partir dessa condição, né, seja ela clara ou escura, não há mais mudança, né? Não haverá mais uma nova oportunidade de mudar. E o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Eu
já ouvi, não sei se vocês já ouviram, né? Até alguns professores da Bíblia dizem que é o anjo da morte. O anjo da morte é que... Alguém já ouviu isso? O anjo da morte. O que diz a Bíblia? Primeiro ele fala assim, até na Bíblia em português que é traduzido. E o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó. Quem diz? Quem diz? Deus. Né? O Senhor. Ainda uma praga trarei sobre Faraó. A Bíblia traz aqui, não sei, né, tetragrama. Lorde, no caso, é o Senhor, mas não é o Senhor. Não é o anjo da morte, não é, sei lá, qualquer outra coisa inventada. É o tetragrama, Yud, Rei, Bat, Rei. O Yehová, o Deus Todo-Poderoso. É ele mesmo, que vai trazer essa praga. Não tem anjo, não tem nada diferente, é o próprio Deus. Mas todo mundo sabe que esse anjo da morte é Deus. Hein? Por que usar anjo da morte? É porque algumas denominações, elas têm dificuldade de falar que Deus mata, que Deus põe doença, que Deus... aí fala assim, o anjo da morte. Põe a culpa no anjo. Né? A culpa é do anjo. E não é verdade, né? Porque se a Bíblia está, que é o Senhor, o eterno Deus Todo-Poderoso, Jeová, Yehová, por que falar que é o anjo da morte, o anjo não sei das quantas? Para que isso? Fala a verdade. Né? Não está falando a verdade na Bíblia? Então, vou mostrar a verdade. Né? Não fui eu que escolhi. Agora, as pessoas que escolheram trocar Deus por outras coisas, é uma escolha perigosa. Eles querem dizer que foi um anjo que matou os primogênitos. E Deus é amor, Deus nunca faria isso. Né? Deus de amor vai matar o primogênito. Mas Deus também é fogo consumidor, né? É o que diz a Bíblia. Após esse julgamento, né, a 10ª praga não foi uma praga, foi um julgamento do Senhor. Após esse julgamento, Faraó deixa ir, mas Deus ordena a Moisés que ele peça ouro e prata. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito. Aqui é outra coisa. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Quem que vai sair? O próprio Deus. Mesmo Yud, Rei, falava Rei. Ia roubar. Quer dizer, como ele é santo, Deus foi em pecado, não aguenta. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Sabe que eu vejo isso aqui, eu fico impressionado. Porque eles recebem tudo o que eles pediram. Saíram abarrotados de joias, de ouro, de prata. A decisão de Deus, né, foi esmagar o Egito, porque Deus esmagou o Egito. Né? Com essas 10 pragas, ele esmagou o Egito. E, além disso, tomou os despojos, ouro e prata. Deus nos lembra o seguinte,
para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Deus destruiu um, preservou outro. A gente continua ouvindo essa história repetidamente na Bíblia. Deus faz distinção entre Egito e Israel. Quando Deus continua lembrando algo, presta atenção. Essa separação de Israel do resto do mundo não é um assunto distante, um assunto que agora já é obsoleto. Não. Os convênios eram apenas para Israel. Os crentes gentios, eles são enxertados nesses convênios, nessa aliança, através de Jesus, através de Yeshua. Ele é que proporcionou aos crentes gentios serem enxertados. Eu não estou dizendo que quando você é salvo, você se torna judeu. Não estou dizendo isso, né? Você tem que entender que existe judeu físico e gentio físico. Pelo julgamento de Deus, nenhum judeu físico ou gentio físico pertence automaticamente ao verdadeiro Israel de Deus, como Paulo chama. Não é automático. Você pode ser judeu, não quer dizer que você pertence a Deus. Você é gentio, que não quer dizer. Você tem que fazer parte, né? Não é o físico que determina se você pertence ou não, é o espiritual. Amém. Amém. Meu Deus dos dois. Então, salvação, libertação, afeta apenas a perspectiva espiritual. Não tem nada a ver com o físico. Deus veio para salvar a alma, não a carne. O que nós temos que aprender é que Deus faz distinção entre Israel e o resto do povo, entre Israel e os egípcios. E esse princípio é fundamental e muito importante. Israel foi separado para ser o povo especial de Deus. Mas é o Israel lá do Oriente Médio? Não. É o Israel espiritual. Espiritual. Quando a igreja usa a palavra santificação, ela está querendo dizer separado. E isso não é uma distinção só do Antigo Testamento, e nem é uma distinção que foi cancelada por iniciar no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus não acabou com essa distinção entre Israel e o resto. Ele era judeu, israelita, e fez questão de que todos soubessem disso. Ele forneceu uma maneira nova e duradoura para aquela multidão ser participante e ser enxertada em Israel através do sangue dele. Mas não entenda mal, a nova aliança era uma aliança, não era uma aliança entre Deus e os gentios. A nova aliança foi uma aliança de Deus com Israel. Agora, vão passar 30 anos depois de Cristo. Nós estamos em Jerusalém, comemorando Pêssar, e Yeshua acaba passando a
Páscoa na companhia dos seus discípulos, né? Na noite anterior, e na noite seguinte ele está sangrando e sofrendo com a sua execução. Mesmo no céu estava acontecendo uma grande alegria, apesar da morte. Por quê? Porque muitos foram salvos. Agora vamos avançar mais 2000 anos da paixão de Cristo até os dias de hoje. Nosso mundo, ele vai ficando cada vez mais sombrio, né? Espiritualmente, o nosso mundo está se tornando rebelde, né? Debaixo de trevas. E é difícil a pessoa não se sentir sem esperança, né? Se desesperar pelas coisas, de estar confuso por ver o mundo dessa maneira. Mas qual deve ser a relação, a reação daqueles que foram separados por Deus? A mesma que os israelitas tiveram no Egito, lá em Êxodo. Celebração. Embora aqueles que não conhecem Deus estejam nas trevas e muitas vezes prestes à morte espiritual eterna, nós que conhecemos Deus e vivemos na sua luz, estamos prestes à libertação, a ser liberto e estar debaixo da luz eterna. E por isso nós temos que celebrar. Nós devemos viver esses últimos dias, mesmo que o mal vai se revelando cada vez mais profundo, celebrando a nossa libertação final. E orar por aqueles que escolheram não estar debaixo da luz. Embora a nossa alegria seja meio agridoce, nada contra o molho agridoce, mas eu não gosto, então eu chamo de agridoce. Pois temos amigos e familiares que tomaram essa decisão de se juntar ao mundo das trevas. Temos que saber que até Yeshua voltar à terra e reinar, nós teremos que conviver com trevas e luz, vida e morte, vão governar simultaneamente. Uma curiosidade aqui que eu queria falar sobre o livre-arbítrio de Faraó. A porção da Torá, né, dessa semana, que nós acabamos de ver, não toda, porque o tempo não deixa, mas essa porção fala das 3 últimas pragas que caíram sobre o Egito. E ela começa, né, bem no início, ordenando que Moisés vá ao faraó para adverti-lo da próxima praga dos gafanhotos. Pois, e ele fala, pois eu endureci seu coração para que vocês digam nos ouvidos do seu filho e dos filhos do seu filho aquilo que eu fiz no Egito. Nós aprendemos aqui, né, que essa praga dos gafanhotos, ela não veio porque Faraó recusou considerar a proposta de Moisés. Deus tinha endurecido o coração de Faraó para que ele fosse incapaz de concordar com a libertação dos judeus. Mas isso não seria injusto, né? Deus punir Faraó com uma praga, quando foi o próprio Deus que impediu
que ele aceitasse o pedido de Moisés. O Talmud explica que durante as 5 primeiras pragas, Faraó tinha o livre-arbítrio. Ele poderia ter permitido que os judeus saíssem. Mas foi somente depois que Faraó se rebelou contra Deus. Quando que Faraó se rebelou contra Deus? Alguém sabe? Ele ainda pediu para orar para ele, né? Quem é Deus para que eu deva ouvir a sua voz? Quem é Deus para que eu deva ouvir sua voz? Que versículo é esse? Êxodo 5:2. Todos falam assim. Essa punição claramente é por causa desse crime que Faraó cometeu de questionar a autoridade de Deus e de se vangloriar como poderoso. Portanto, o que Deus fez foi demonstrar a ele que ele não tinha mais poder de tomar suas próprias decisões. Faraó foi então totalmente subjugado à vontade de Deus. Resposta errada. Mesmo com essa explicação que eu achei fantástica, ficamos ainda com um problema. Por que Moisés e Arão tiveram que emitir essa advertência lá do início do capítulo formal, se eles sabiam de antemão que Faraó não ia ceder? A explicação está no Tânia. Tânia é a obra primordial da filosofia Chabad, né? Dentro do... O Chabad os fariseus. Que mesmo uma pessoa, por mais que ela esteja mergulhada no mal, ela pode superar e encontrar o caminho de volta à integridade. Até o mais corrupto dos homens, o mais abominável pecador, pode voltar a Deus. Se o faraó, que era totalmente egoísta, perverso, e ainda estava privado do seu livre-arbítrio, tivesse feito um esforço supremo para superar esse endurecimento do seu coração, ele teria impedido as pragas finais de cair sobre o seu país. Então, é possível, né, a cada um de nós dominar, né, os nossos traços negativos do caráter. É lógico que temos que fazer um esforço, não é simples, mas cada um de nós tem poder para dominar as falhas de caráter que todos nós temos do nosso ser. Amém? Amém.